Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar tudo sobre backup no RouterOS, ok? Nós vamos mostrar aí as formas de fazer backup. Antes de partir para a prática, vou mostrar um pouquinho aqui do slide que eu uso nos treinamentos de MT-CNA com algum conteúdo. Bem, existem três formas de fazer backup no MikroTik, sendo que nós temos o ponto backup, ok? Que nós vamos falar. Nós temos o backup com export, que seria um backup editável, né? E compatível com outros hardwares. E a terceira opção, que ainda está em desenvolvimento, né? Mas já está funcionando na versão beta, que é o backup na nuvem, ok? Da MikroTik. Bom, ponto backup. O ponto backup, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o backup completo de todas as configurações do seu roteador, tá? É possível você colocar uma senha nesse backup para que apenas você que tem essa senha, né, restaure no mesmo equipamento ou até em outro equipamento do mesmo modelo, ok? Ele salva o usuário e senha do RouterOS. Então, se tiver ali 3, 4, 5, 6 usuários cadastrados, o ponto backup, esse tipo de backup, ele vai fazer a cópia desses usuários também. Ou seja, configuração completa, né? Não é possível você editar o conteúdo desse arquivo e nem ler o conteúdo dele depois. Então você fez o backup, tirou, colocou no computador e quer ler o conteúdo, não dá para ler, ok? Existem hoje duas formas de fazer criptografia desse arquivo, né? De dentro da RB. Ali eu estou citando a primeira, que é o SHA-256, foi desenvolvido pela NSA, que é a agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ok? É praticamente impossível recuperar, ou seja, pegar os dados e ler o conteúdo dele depois que está criptografado, a não ser que, óbvio, você tenha a senha aí para descriptografar, beleza? O RC4 é um algoritmo simétrico utilizado para criptografia dos dados e um protocolo que eu trago de exemplo que usa isso é o SSL, beleza? Temos também o backup que nós vamos ver na prática lá, que é com o export, ok? O export, ele é um arquivo editável, você consegue ler o conteúdo dele, né? Então ele tem esse lado interessante aí. Por que o que eu considero interessante? Porque você fez o backup, sei lá, de uma RB maior, uma 1100, né? E aí você precisou trocar e colocar outra RB um pouco menor ou diferente, né? Que tem um número de portas diferente. E aí você tem como abrir o arquivo, alterar o conteúdo, alterar algumas linhas antes de restaurar nessa nova RB, né? Não irá salvar o usuário e senha de acesso ao equipamento, ou seja, se tinha lá 3, 4, 5, não importa quantos usuários tinham cadastrados, quando você fizer o backup com o export, ele não vai salvar isso, ele não vai levar essa informação para dentro do arquivo, tá ok? Ele é compatível com hardware diferente, justamente por ele ser editável, beleza? E é possível você fazer backup apenas de parte de conteúdo, exemplo. Eu quero fazer backup apenas do firewall, né? Porque você fez um firewall aí muito bom, muito bem configurado, e você quer guardar isso para replicar isso para todos os outros equipamentos que você configurar. É possível fazer, a gente vai ver aí na prática. E é possível importar também parte do conteúdo. Então, imagine que você fez um backup completo com o comando export. E aí você fala, olha, agora eu quero pegar não com o backup completo e voltar ele completo. Quero voltar apenas uma parte da informação. Isso é possível também. Beleza? Vamos lá então para a prática. Tenho aqui uma RBzinha. Ok. Então, entrou aqui no inbox, né? Eu vou aqui em Files. Ok? Dentro de Files, eu tenho ali o botão Backup, tá? Cliquei nesse botão Backup, eu tenho aqui alguns campos que são o nome. O campo nome você pode personalizar, colocar o nome que você quiser do backup. Se você não preencher, ele vai pegar a identificação do equipamento, o nome do equipamento. E onde está esse nome? Você vem aqui, ó, System Identity. E aí abriu esse menu aqui, o meu está escrito ali, ó, Léo MikroTik, tá? Então se eu faço um backup e não preencho esse campo aqui, ele vai pegar o nome Léo MikroTik e criar o backup com esse nome, ok?
O campo senha é onde eu posso colocar uma senha, né, para esse backup, criptografá-lo. Se eu não colocar uma senha, o que ele faz? Ele pega a senha do usuário. E aqui vem o pulo do gato, porque eu já vi algumas pessoas apanharem para isso. Como assim apanhar? A pessoa faz lá o backup, só que ela não coloca aqui a senha, né? Ela deixa esse campo neutro ali. E aí, o que o RouterOS fez? Ele pega qual é a senha do seu usuário naquele momento em que você fez o backup. Aí passa-se, exemplo, 6 meses depois, você já trocou a sua senha algumas vezes, e aí você quer restaurar o backup de, sei lá, de 6 meses atrás. Quando você vai restaurar, ele te pede a senha e você não lembra a senha. Então, se você não lembra a senha, não tem jeito, não tem o que fazer, né? Bom, uma dica importante seria você vir aqui e colocar uma senha para os seus backups e pode ser até legal de ser diferente da sua senha de usuário. Então, se você usa uma senha de usuário comumente, né, em todos os equipamentos, a senha de backup poderia ser um nome diferente, né? Caso você precise passar essa senha de backup para alguém, para um outro colaborador, você não está passando a sua senha de usuário, você está passando uma senha que você associou aos backups, ok? E aqui nós temos os tipos de criptografia que eu citei lá antes, que é o AES-SH256. Esse é o mais forte, o mais seguro, eu considero assim, né? E tem o RC4, tá? Caso você não queira criptografar o backup, Léo, mas eu cliquei lá em não criptografar, né? Eu não quero que ele criptografe os dados. Eu vou conseguir ler o conteúdo dele? Não. Não tem como você ler, ok? Então, olha lá, eu vou clicar backup. E aí eu tenho aqui um backup aqui, ó. Eu vou até, na verdade, deletar, criar ele de novo e vou colocar assim, ó, sem criptografia, ok? Porque aí eu vou abrir depois com um bloco de notas para a gente ver o conteúdo, tá? E aí tá marcado ali, ó, não criptografar. Vou criar um outro backup aqui, ó, clico no backup e agora eu vou falar assim, ó, tudo ok, criptografado. E aí eu vou definir aqui uma senha, desmarco a caixinha não criptografar e aí coloco uma senha, teste, ok? E aí, backup. Excelente, já tem 2 backups. O primeiro backup ele está sem criptografia, eu botei o nome dele assim para ficar fácil da identificação aqui e coloquei o outro criptografado, né? Como que eu restauro esse backup? Né? Eu tenho esse arquivo, como que eu restauro? Antes de falar como eu restauro, vamos falar como tira de dentro da RB, porque aqui vem um outro detalhe também. Eu já vi algumas pessoas que fazem o backup, mas deixa dentro da RB, e quando a RB queima, o que acontece? O backup vai embora também. Como que tira? É muito fácil. Botão direito, download. E aí você pode falar, por exemplo, aqui, ó, salvar na área de trabalho. No meu caso aqui, ó, tem o Mega, né? O Mega, aquele sisteminha lá de nuvem, daria para enviar para a nuvem de uma vez, usando o Dropbox também, ou OneDrive, ou alguma outra solução de sua preferência, né? Então tá lá, eu vou pegar aqui o sem criptografia, vou fazer o download lá para o meu desktop, beleza? E aí eu fiz o backup. Restauração desse tipo de backup, como que funciona? Imagina que eu peguei lá uma RB novinha e aí eu preciso restaurar o backup. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, em files mesmo, né? Eu tenho ali, ó, upload. Eu posso vir aqui e selecionar o backup que eu coloquei aqui, ó lá, tudo ok, criptografado. E aí ele vai fazer o upload, pronto, apareceu para mim. É uma forma. A outra forma é você colocar o inbox em janela, e aí você consegue puxar o arquivo, ó, e puxar para fora da sua janela, ou pegar o que está fora da janela e jogar aqui dentro de files. É uma outra forma também. Existem outras como FTP, SFTP, ok? Que tá também para você acessar esse arquivo aí. Pois bem, então esse aqui é o criptografado, não é isso? Se eu clicar aqui em Restore e não colocar a senha, ou
não colocar a senha, que é o que eu criei o arquivo, né? Veja que ele me deu uma mensagem, ó, que a senha está errada, ou seja, eu preciso saber a senha para conseguir restaurar o backup. Se eu colocar qualquer senha errada, ele não vai restaurar, ele vai dar mensagem e não restaura. Depois que você coloca a senha certa aqui, ó, ele avisa que vai rebootar o equipamento, né? Eu não vou fazer isso agora, porque aí vai dar um tempinho a mais aí no vídeo, né? Para ele reiniciar o equipamento, né? Mas logo eu faço para vocês verem, deixando aí para o final. Pois bem, então nós vimos aqui como fazer o backup, o ponto backup, né? Bem simples. Vimos como tirar de dentro do equipamento e vimos como pegar um backup que está fora do equipamento e jogar dentro lá dele, ok? Bom, não vou editar o vídeo, vamos em frente, né? Vamos então para o backup com o comando export, né? Então eu vou abrir aqui o new terminal, ok? Abrir o new terminal e aí eu tenho o comando aqui, ó, que chama export. Então ele vai exportar as configurações. Como eu estou na raiz ali, ó, veja que eu estou lá admin@microtik, ali é a raiz, né? Digamos aí que fosse baseado em diretório ou, né, baseado em Linux, ou quem é do DOS aí, né? Então lá, export, file, e aí eu coloco o sinal de igual e coloco agora o nome do arquivo. Por exemplo, bkp, né, script. Vou dar um exemplo, ok? E aí dou um enter. Feito isso, ele demora um pouquinho para cair para a linha de baixo, ele vai consumir a CPU em 100% ali, porque meu equipamento não tem um grande processador, né, de grande potência. E aí, quando ele volta para a linha de baixo, ele terminou de criar o arquivo. Então eu tenho aqui agora, ó, backup script rsc, ok? Como que eu tiro de dentro da RB? Botão direito, download, é uma opção, ok? E aí, tá lá no meu desktop, né? Ah, ok, mas só que ao abrir esse script, deixa eu abrir ele aqui, script. Quando eu dou 2 cliques, né, no seu computador vai dar uma mensagem como no meu aqui, onde ele acusa que não encontrou um programa, né, que possa digitar essa extensão. Você vai selecionar aí o bloco de notas, tá? Selecionou o bloco de notas, não apareceu para vocês aí, porque eu estou trabalhando com, tenho 2 telas aqui no computador. Eu tenho um vício aí com 2 telas, então ele apareceu na primeira tela ali. Pois bem, então tá aqui, ó, o backup que nós fizemos, ó, 11 de janeiro de 2019, o horário. Tá aqui a versão do RouterOS que está rodando, isso é informação considerável também, né? Para você ter compatibilidade aí de script na hora de voltar, né? Tá aqui o Software ID, que é a identificação do meu equipamento, qual é o modelo do equipamento e qual é o número de série. Ou seja, bem completo ali, né, de informação. E aqui eu vejo que eu tenho o quê? Tenho as configurações da Interface List, tenho a configuração da Wireless, né? Tenho a configuração ali hotspot, mas não tem nada de hotspot, só tá o default, ok? Enfim, ele colocou aqui para mim, ó, tudo o que eu já tinha configurado nesse equipamento, ok? Ah, mas eu queria voltar apenas o que é de Firewall. Então você tem como vir aqui, ó, Edit, e aí procurar, né, por exemplo, aqui, ó, /IP Firewall. Olha lá, e ele já está lá em Firewall. Se você olhar, né, nesse RB, como ela está zerada, ela não tem nenhuma regra, né? Só tem que definir o timeout de conexões estabelecidas lá na Contract, né? Mas, se eu tivesse com o Firewall configurado... Ah, não, porque aqui é da Contract, perdão. Na verdade, está aqui mais para baixo também, ó. Ele dividiu aqui, ele pôs ali só o da Contract. Olha lá, o Firewall, NAT. Eu dei falta do NAT ali. Ele não está na sequência, que ele está o Filter, depois ele está o NAT, e a gente tinha visto ali o Contract. Essa RB interna não está zerada, né? Pois bem, então eu tenho aqui, por exemplo, o NAT. Ó. Se eu quisesse voltar só o NAT, eu poderia selecionar, copiar,
E aí eu venho aqui no New Terminal, botão direito, colar. Por que que eu não posso usar o Ctrl C? Porque o Ctrl C é um comando do terminal que ele, ao você utilizar, ele preenche os comandos ali. Opa, Ctrl V, perdão. Né? Ctrl C você copiou, Ctrl V cola. O Ctrl V é um comando. Então, olha lá, quando eu dou um Ctrl V, esse modo hotline, tudo que eu digito, ele já vai preenchendo os comandos. Então eu não posso usar o Ctrl V para colar. Né? Eu venho no botão direito e aí eu dou colar dessa forma. Antes de dar o Enter, eu vou lá no Firewall para nós vermos que só tem uma regra de NAT, né? Tá aqui. É apenas uma regra de NAT que eu tenho. Quando eu der um Enter, ele vai ali colocar a outra regra de NAT, ou seja, ele vai de fato duplicar, porque ele está fazendo ali digamos, um import, um comando de adição, ele não vai comparar se já existe aquilo, tá bom? Por isso que ele duplicou. Mas o que eu quis mostrar é que dá para você ir lá, abrir o script, copiar a parte do conteúdo e colar dentro do terminal para restaurar. Como que eu poderia, por exemplo, contra barra volta mais rápido, mas enfim, fui ponto a ponto ali direto. Como que eu poderia fazer para importar tudo? Eu usaria o comando import. Então eu colocaria import, especifico lá qual é o arquivo. Quando eu dou um tab, ó, ele já preenche para mim. Ele achou o arquivo lá dentro de files, tá? Que é o RSC. Ele já achou o arquivo. E aí basta dar um enter, ele vai importar todo o conteúdo, tá bom? Bom, já o outro, que é o não criptografado, vamos dizer assim, eu tenho aqui sem criptografia, vou abrir ele com um bloco de notas, ok? Tá aqui na outra tela, abrindo aqui com um bloco de notas. E aí mesmo, vamos ver se mesmo sem criptografia, se é possível ler o conteúdo, né? Porque basicamente a gente pensa assim, não está criptografado, então eu vou conseguir ler. E aí, ó, vou puxar para a janela aqui, veja que está lá o arquivo, ó, sem criptografia.backup, mas eu não consigo ler os conteúdos de forma, vamos dar um exemplo assim, clara, transparente, para você configurar o equipamento de novo. Você lê algo muito fragmentado, né? E não é bem como nós vimos lá no script, que fica muito melhor. Já no arquivo criptografado, nós vamos ver que tem uma diferença, que aí não dá para ver mesmo. Né? Ó, cadê eu não baixei ele? Tudo ok, criptografado. Vou jogar ele aqui no meu desktop, ok? E agora sim eu vou pegar esse que está criptografado, ou seja, sem criptografia eu vi algumas coisas fragmentadas, né? Já o criptografado, abrir com bloco de notas, ok? E agora? Agora complicou, né? Você vê alguma coisa fragmentado, com muitos caracteres estranhos. Agora você vê muitos caracteres estranhos e nada legível aqui, né? Então tá aí a diferença de um arquivo usando o export, que ele é editável, o criptografado e o não criptografado. Pois bem, se você quer fazer um backup, né, compatível com outros hardwares, você precisa usar o export. Se você vai fazer um backup e vai voltar ele para equipamentos iguais, né? Exemplo, digamos que você tem SXT e o backup que você fez em uma, você vai restaurar em várias outras e é o mesmo modelo, então, enfim, você pode manter usando ponto .backup, né? Antes de finalizar, tem mais um detalhezinho aqui, que eu vou pegar aqui no slide, que é o script para você fazer o backup para enviar por e-mail, né? E aí sim a gente vai completar todo o conteúdo de backup, mostrando aí qual é o script. Na verdade já tem 20 minutos o vídeo, mas vai dar para mostrar aqui no slide, ok? Deixa eu só abrir aqui, que está lá no final. Então a outra forma de você fazer backup é programando o seu equipamento, o seu microtik, para enviar o backup
diretamente, diariamente, ou o intervalo que você quiser, para o seu e-mail, né? Então eu tenho aqui o script, ó, esse script ele já vem lá no slide do MT-CNA da Microtik, né? E baseado nesse script, o que ele faz? Ele pega o nome do equipamento, pega a data e hora, gera um script e envia para o seu e-mail. Aqui está sugerindo o Gmail, e quanto à segurança, você pode usar dupla autenticação no Gmail, né? Usando o celular, um aplicativo no celular, por exemplo, que aí daria mais segurança para essa conta de e-mail. Isso se você for salvar esses backups no e-mail. Depois eu vou mostrar, tem um outro script, eu faço um outro vídeo para não ficar muito longo esse, onde tem como fazer o backup diariamente por FTP, né? E aí também como automatizar. Então eu vou parar o vídeo por aqui e aí eu faço um outro vídeo mostrando o backup por e-mail e por FTP. Pessoal, deixa aí o seu like, sua dúvida, inscreva-se no canal, dá aquela força aí pra gente. Pode ter certeza que eu vou trazer mais vídeos, mais novidades, conteúdos do básico ao avançado, beleza? Meu abraço e até lá!